Olá, pessoal. Boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham tido um excelente dia. E nós estamos aqui para mais um Servir Planetário, que é o nosso momento de doação, de entrega, de estarmos recebendo também. Então, sejam muito bem-vindos. Quem quiser comentar como está se sentindo, também de onde está falando. Aqui a gente tem a Isabel, que está em Montenegro. A Alice está em Caravelas, lá na Bahia, a Edicleia em Florianópolis, a Isabela também está lá em Santa Catarina, Cleice Mar em Ouro Preto, Harmonia Dalma em Florianópolis, a Vanessa em Tubarão, Santa Catarina, Graciela em Jarinu, lá em São Paulo, Silvana em Curitiba, Helenara em Porto Alegre, a Sandra em Itapoá, Santa Catarina. Então sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha uma noite de bastante luz, de bastante elevação, né, de bastante andamento. Olha só, a gente sempre fica analisando algum tema, né, para a gente abordar aqui quando a gente vem fazer o Servir Planetário. E, e a gente tem também essa questão de nós sempre virmos dividir com vocês mais ou menos o que nós estamos passando, o que a gente está. Qual é a energia que a gente está colocando atenção, a gente pode dizer assim. E, e a energia que nós estamos, né? Ontem o pessoal estava comentando que o Vital Frozy, né, que é uma pessoa que eu adoro bastante, gosto bastante da forma como ele trata de espiritualidade, né? E o Vital Frozy, ele estava fazendo uma live ao vivo, né? Eu entrei lá assisti, não assisti toda, assisti uma parte. A parte que eu assisti eu achei bem interessante, até teve uma parte bem engraçada lá que uma pessoa comentou assim, se o Vital Frozy saiu da toca é porque a coisa vai ficar feia pra gente. E aí eu comentei lá e isso gerou boas risadas e tudo mais para quem estava por lá. Mas, né, teve uma fala lá do Vital Frozy que chamou bastante atenção para a gente aqui, e, e trouxe bastante reflexão, bastante reflexões a gente fez a partir daquela fala. E eu acredito, né, que muitos de vocês também podem estar fazendo essas reflexões, esses questionamentos, né, em relação ao que ele falou lá. O que que ele disse, assim, que chamou bastante a nossa atenção? Uh, Acredito que muitos assistiram, né? Ele, em determinado momento, ele estava explicando como que é a forma de doação, né? Quando você resolve se dedicar a um trabalho, né? Ele estava falando sobre trabalhar com espiritualidade naquele momento. E ele comentou, né, vão me ajudando porque vocês, muita gente talvez estava lá, né? Ele comentou que de quantas coisas às vezes a gente abre mão e que quando ele foi fazer esse movimento, né, ele já tinha os filhos dele já criados, né, já adultos, já encaminhados, vamos dizer assim, e que isso facilitou bastante o processo dele, né. Ali a gente fez uma primeira reflexão, né, no sentido de entender como foi a nossa jornada também, a nossa, eu digo a minha, mas eu quis externar isso para que todos vocês possam entender também. O ponto que chamou bastante atenção foi quando ele disse assim: você precisa, né, ter disponibilidade para poder estar fazendo esses movimentos, para você estar ancorando, para você conseguir canalizar uma mensagem, para você conseguir ancorar um trabalho, né, de cura, para você conseguir fazer algum movimento. Então, algumas vezes eu até tinha comentado isso aqui. E eu dizia assim: não tem como, por exemplo, eu ficar trabalhando na minha profissão, que era engenharia, eu hoje até digo que eu sou um ex-engenheiro, né, embora a gente não perde, né, o conhecimento fica ali, mas já faz bastante tempo que eu não estou trabalhando com isso. E eu comentava, né, às vezes fica complicado, assim, porque você passa o dia inteiro numa obra, você vem para casa cansado, né, estresse, é toda aquela coisa que quem convive com obra sabe, né, e
E você chega cansado, provavelmente você não vai conseguir, ou até vai, mas não com a qualidade, não com a conexão, não com a forma, né, que seria necessário para você desempenhar um bom trabalho, né. Eu acredito que muitos estão perguntando, né: "Tá, mas e o que que isso tem a ver com a gente?" E eu já vou chegar ali, né, porque durante esse tempo, essa experiência que nós temos em trabalhar aqui com espiritualidade, vamos dizer, se dedicar a isso, né, nós fomos percebendo algumas formas, fomos percebendo, por exemplo, que quando tem tal movimentação, a gente tem que cuidar até a alimentação, tem que cuidar de determinada coisa, não pode se envolver. Às vezes até as pessoas perguntam: "Mas por que que você não atende?", né, às vezes não dá, porque tudo tem um ancoramento, tudo precisa de uma energia, tudo precisa de uma dedicação, tudo precisa que o seu canal, ele esteja bem ali para você fazer isso, né. E aí que entra, vamos dizer, todos, né, vocês, todo mundo. O que que acontece? Muitas vezes a gente faz cobranças, né, e eu até queria fazer uma pergunta aqui para ver quem trabalha hoje, que está aqui, quem trabalha, se dedica com espiritualidade, né, seja você ser terapeuta, seja você ter alguma ocupação principal que você trabalhe com espiritualidade. Mas onde a gente quer chegar? Que muitas vezes a gente se cobra. Muitas pessoas que não trabalham, né, a Kate trabalha, a Nel, a Luana, muitas vezes a gente se cobra porque, porque talvez eu não estou fazendo um processo correto, né, talvez eu não tenho essa conexão com a espiritualidade. Eu estou falando agora de quem não é terapeuta, né. Como que a gente toca isso, né? Às vezes a gente se cobra, a gente quer ter pensa que não está fazendo um processo correto, pensa que está atrasado, pensa que não está evoluindo, uma série de coisas. E essa fala do Vital, eu acho que ela cabe muito bem, né, pra a gente abordar aqui hoje, porque imagina, né, se tem pessoas que elas abrem mão, né, de várias coisas para se dedicar a isso, e mesmo assim não é uma forma que a gente pode dizer assim, que você só tem flores, né, que exige muitas coisas. Imagina as pessoas que elas ainda, né, trabalham com, vamos dizer, com as suas profissões, com as suas coisas, ficaram muitas vezes se cobrando: "Por que que eu não estou fazendo tal conexão? Por que que às vezes", né, então, eu acho que isso vem vem trazer aqui para a gente uma forma de nós sermos leves com nós mesmos, de nós sermos aquilo que a gente sempre fala: "Seja gentil com você mesmo", né, porque imagina, a gente poderia ficar falando aqui uma live inteira, né, de como que é o dia a dia, a rotina, o que que a gente vai fazendo, como que a gente se prepara, como que a gente toca. Tem vezes que eu falo aqui para Fernanda até, eu digo para ela assim, sabe como funciona, por exemplo, uma partida de futebol? Os jogadores, muitas vezes, eles ficam concentrados, né, eles ficam lá concentrados, botam seus fones, suas coisas, ficam concentrados para eles entrarem numa partida e terem um melhor desempenho. Então, às vezes, eu faço parecido com isso, eu digo para ela assim: "Ó, deixa eu ficar aqui mais quieto, né, porque agora eu preciso ficar concentrado, né, a gente vai fazer um movimento ali, a gente vai, ter determinado andamento", como hoje um servir planetário, que são muitas pessoas que que solicitam, né, esses processos de cura, então a gente faz tudo isso. Agora, você imagina, né, e ali a gente busca conexão, ali a gente busca canalização, ali a gente busca estar num estado de consciência de presente, né, de presença aqui, para que isso tudo tenha o melhor desempenho, né. E às vezes você está melhor, às vezes nem tanto, mas buscando sempre isso. Agora imagina, né, quando você trabalha com outras coisas, né, como eu disse, chega cansado, tem isso, e ficar muitas vezes se cobrando, né, se cobrando. E é por isso que a gente sempre trazia alguns entendimentos, dizendo: você vivendo a sua vida, né, você fazendo, as suas coisas, estando, porque a gente vai sendo encaminhado para propósitos, né, a gente está sempre dentro dele, né, de alguma forma a gente está e é arrastado magneticamente. Então, esse viver, essa forma da gente se entender, observar em nós mesmos, a gente vai tirar essa questão de cobrança, né. Porque
a gente vê isso, seguidas as pessoas dizendo: "Ah, mas eu não consigo fazer conexão. Ah, mas parece que para mim isso não flui", né, e uma série de coisas. E diante disso, né, às vezes a gente pode estar se comparando, se cobrando, ó, que nem que a Miriam diz, o Vital mencionou que abriu mão de toda uma vida social por conta da espiritualidade. Ele vive uma vida muito regrada, eu admiro muito o Vital. Eu até, posso sendo bem sincero com vocês, eu não vivo uma vida tão regrada, né, tão regrada porque talvez até questão, não sei, de idade, questão, enfim, perfil, mas eu também abri mão de várias coisas, né, eu abri mão da minha profissão, eu já trabalhava 10 anos e tanto como engenheiro, muito também foi em função porque querendo ou não, não sei se todos sabem, mas eu tenho um filho, né, que ele é PC, tem paralisia cerebral, então isso também tocou bastante para poder acompanhar ele mais de perto, poder ficar porque quando eu trabalhava em obras, eu estava sempre viajando para um lado e para o outro. Então a gente acaba abrindo mão de várias coisas, e é natural, né, que se a gente se dedica a um processo desses, né, a gente vai expandindo a conexão. Mas a gente quis trazer isso para que cada um analise dentro de si, né, para que cada um analise dentro de si, no sentido, assim, de quanto talvez eu estou me cobrando, né, quanto talvez eu estou me cobrando, porque não existe um trabalho melhor ou pior, não é porque o Vital vai lá fazer vídeos, eu venho aqui fazer vídeos, trazer mensagens, trazer coisas, que o nosso trabalho, ele é, vamos dizer, mais iluminado do que qualquer outro. Hoje eu até estava comentando, a gente foi a imagem da Kuani, né, é muito linda essa imagem mesmo. Esses quadrinhos tem na lojinha, tá, da Spavo, deixa eu até botar aqui para quem quiser ir lá dar uma olhada, tá, aqui, a a loja da Spavo tem esses quadrinhos, tá, tem os pequenos, os grandes, esses são os maiorzinhos, tá. Hoje eu estava comentando, eu fui buscar o Pedrinho lá na escola dele, e eu levei a Maria, a Bruna foi junto, né, e quando eu voltei, eu até falei para ela, eu falei: "Bruna, não sei se você percebe, assim, mas como é boa a energia lá da escola, né, como tudo é bom lá, assim, é uma calma, é uma paz, as crianças correndo, fazendo toda aquela função lá, né, e como aquela energia agradável de estar lá". E aí a Bruna, né, a Bruna ela vem, assim, dos estudos dela, do que ela acompanha, ela vem das linhas de Umbanda, né. E ela falou: "É porque é as crianças, né, assim, são elas que moldam aquela energia que tem lá". E aí a gente vê, né, o cabelinho na régua, né, como eu compartilhei hoje. Aí a gente vê, assim, o quanto, né, todos aqueles profissionais, todas aquelas pessoas que estão envolvidas lá, desde a pessoa que está lá embaixo cuidando do trânsito, né, para subirem os carros dos pais, todos os funcionários, todo mundo lá, fazendo aquilo acontecer. Estou dando um exemplo dessa escola, poderia ser qualquer outra. Então você vê como todas as profissões, todas as ocupações que a gente tem, têm importância. E muitas vezes a gente acha que não está no caminho certo, porque, eh, falando aqui nesse contexto mais espiritual, muitas vezes a gente acha, né, que teria que estar fazendo grandes conexões, grandes coisas nesse sentido, para o processo estar andando, né. É só o professor que sai esgotado, né. Mas querendo ou não, né, eu admiro muitos professores, porque, vamos lá, eu tenho a Maria aqui, só uma, imagina ter várias Marias lá, né, então admiro bastante as pessoas. Mas, diante disso, né, isso cabe um grande amadurecimento dentro de todos nós, para nós irmos entendendo o nosso processo. Só que a gente entende isso, tá, que tem várias pessoas que se cobram o tempo inteiro. E eu achei muito interessante, então, essa fala do Vital, para a gente poder abordar exatamente sobre isso, né. Olha tudo que ele faz, nem vou falar de mim, falar do Vital. Olha tudo que ele faz para poder, né, ter lá aquela canalização que ele traz, as coisas que ele traz. Para quem assistiu a live ontem, né, ele estava sentado numa cadeira de balanço lá, no ritmo dele, na energia dele, nas coisas dele, né. Isso chamou bastante atenção. Então, essas formas, elas cabem, né,
para a gente entender o nosso processo, para a gente entender que nós estamos sim no caminho, nós estamos sim evoluindo. E até a gente esses dias compartilhou lá uma mensagem que muito mais importante do que ver é você sentir, isso é a verdadeira espiritualidade. A espiritualidade ela se sente num primeiro momento. No primeiro momento você vai sempre sentir, às vezes é muito mais a mente que ela quer ver alguma coisa, ela quer constatar, comprovar, né, que ter, vamos dizer, uma prova daquilo ali. Só que a grande questão é você ir sentindo. Isso já basta. Já basta se você sente amor, se você sente, se toca na sua alma, se tem isso, você já está fazendo um grande andar, um grande caminho. Mas é natural, a gente sempre se compara. Para a Bruna, até, essa mesma Bruna que ela auxilia aqui, ela disse, né, hoje ela disse de novo, mas ela seguida diz, ela fala assim, nossa, às vezes o Henrique, ele fica meio insuportável, fica aqui incomodando, eu acho que tinha que arrumar umas obras para ele se ocupar de novo. Por que você não vai para umas obras? Ela diz, por que você não pega umas obras? Né? Então, são as formas que a gente vai, né, se colocando, se entendendo. Essa live do Vital, eu acredito que ficou gravado, né? O Vital que a gente está falando é o Vital Frosin, tá? É o Vital Frosin. Então, a gente quis trazer isso, tá? Essa forma de olhar, de entender, para que cada um consiga, né, consiga chegar dentro de si mesmo e entender que a sua própria conexão, ela já está estabelecida, ela já acontece, né? Você já faz parte, vamos dizer, de todo esse movimento espiritual e você vai percebendo, você vai sentindo, e daqui a pouco isso tudo vai abrindo também, tá? Então era isso que a gente queria trazer. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas também, tá? Só me sinalizem se esse tema, né, isso que a gente comentou aqui, se isso fez sentido para vocês, né? Porque eu achei bastante importante a gente comentar um pouco sobre isso, no sentido de que todo mundo se sinta confortável, todo mundo se sinta entendendo, participando, né, acolhido pela espiritualidade, porque é assim, né? A gente não precisa, é aquela coisa, às vezes nós entendemos que para estarmos numa missão, nós estaríamos que estar salvando o mundo, né, fazendo coisas muito grandes, e no fim das contas, é nós com nós mesmos, a nossa vida, o que nós estamos vivendo aqui. Tem vezes que eu saio fazer coisas aqui no dia a dia, e eu penso em como, né, a minha vida aqui, ela é simples, né, e ao mesmo tempo como ela é tão magnífica. E é assim que a gente vai entendendo tudo isso, tá? Então, era isso que a gente queria trazer hoje. Todo mundo está colocando aqui, né? Amparo vai ser atendido, tá? Só confiem, intencionem esse amparo. Intencionem esse amparo. Ah, uma outra coisa só para complementar isso, né? A gente recebe muitas mensagens, no Instagram, é no Telegram, é no WhatsApp, é e-mail, é um monte de lugar diferente que a gente recebe mensagem. Tem dias, tá? Isso está explicando aqui para vocês dentro desse contexto que a gente estava falando. Tem dias que a gente pega e responde um pouco mais. Tem dias que a gente precisa estar nessas concentrações, nessas formas um pouco maior que a gente não pega. Só para dar um exemplo para vocês, porque isso cansa bastante também, né? Principalmente nessa questão de ancoramento. Tem dias que eu pego e leio uma e outra mensagem, é como se trava a minha mão, como se eu não tenho força para digitar alguma coisa ali, e aí eu logo entendo, né? Não é para. Deixa isso. Depois você pega de novo essas mensagens e dá uma. Então, não é que a gente às vezes não quer, né, responder, tem muitas. Então, às vezes a gente vai entendendo esse movimento aí também, tá? Deixa eu ver aqui sobre aquele negócio que eu comentei no chat lá que estava testando, né? Uma tecnologia que a gente está testando aqui. Uma hora eu vou compartilhar melhor isso com vocês, tá? Compartilhar melhor, mas a gente está testando uma tecnologia
aqui, que ela é uma tecnologia de cura física, tá? É física, é como se fosse mesmo uma se assemelha muito a uma med-bed, por isso que lá eu coloquei até entre aspas, assim, a gente está ainda analisando os resultados, a gente já tem informações de pessoas que tiveram grandes resultados, e depois, né, eu vou tendo, vamos dizer, feedbacks mais amplos de estudo, a gente vai vir aqui, com certeza vai abordar de uma forma mais ampla isso, tá? De uma forma mais ampla. Mas tudo está acontecendo, né? Tudo está acontecendo. Eu até não queria falar isso, assim, abrir isso, esse nome, porque isso gera, né, muita expectativa nas pessoas, né? Mas isso não é meu, tá? Não é meu. A Marissala comentou assim, o de cobaia. Isso são de outras pessoas envolvidas também com espiritualidade, envolvidas com tudo isso, e a gente tá analisando, participando de algumas coisas, né, junto disso, e já tem algumas cidades no Brasil que já estão com isso também, né? Depois a gente aborda um pouco maior, de uma forma um pouco maior, tá? Mas é como se fosse mesmo uma cama, assim, a pessoa deita dentro e recebe esses tratamentos energéticos, né? Bem mais ou menos o que quem já estudou, quem está por dentro já conhece, né? Muito, muito similar e tendo ótimos resultados, tá? Depois uma hora eu abordo de uma forma maior isso, ok? É porque assim, a gente tem, é só para então explicar isso. Eu tenho o Pedrinho aqui e eu converso com muitas mães que têm situações similares a gente, tá? Muitas delas conversam comigo, queriam saber mais sobre isso também, então a gente está analisando ainda tudo isso, tentando entender melhor, sabe, ver, porque todo mundo tem muito interesse, né? Todo mundo tem muito interesse, as pessoas querem as curas, querem as coisas, então a gente tem bastante cuidado, assim, nesse sentido, então por isso que mais adiante nós vamos abordar isso de uma forma um pouco mais ampla, tá? Ok, deixa eu ver alguma outra pergunta aqui. E isso também responde muitos questionamentos. Lembra? Até eu vou comentar um pouco disso para vocês analisarem na vida de vocês. Eu sempre falei assim que eu nunca entendia, né? Nunca entendia o porquê a gente ficava aqui em Santa Maria, né? Não entendia assim. Você pega, dá um exemplo, tem outras pessoas que compartilham, né, de conhecimentos da espiritualidade, que tem essas coisas, que as pessoas estão, sei lá, em São Paulo, né? Quando você está em São Paulo, é muito fácil ali, tipo, de você ir num podcast, de você ir em algum lugar, vamos dizer, do seu conhecimento ele ser espalhado de uma forma maior. A gente aqui em Santa Maria, dá para dizer que a gente está no fim do Brasil, né? No fim, no topo de baixo ali, fica bem difícil da gente sair. Como também tem todas essas rotinas, essas coisas com o Pedro, é muito difícil eu sair daqui, deixar todo mundo aqui, né? Porque eu sei o trabalho, como que é, para você estar fazendo todas essas coisas. E então eu nunca entendi assim, tá, mas por que a gente tem que ficar aqui? Por que não vai todo mundo, né? Pega Fernanda, Maria, Pedro, todo mundo, a gente se muda, sei lá. Uma vez a gente quase se mudou lá para Indaiatuba, lá em São Paulo. E aí a gente começa a depois entender algumas coisas, né? Porque isso que eu estou falando aqui, que a gente está, isso é originário aqui de Santa Maria, tá? É originário daqui, ou seja, uma coisa que foi criada aqui. Santa Maria tem muita coisa espiritual aqui. Santa Maria aqui tem muita coisa que nasce aqui, né? Tanto que um tempo atrás, eu não sei se é ainda, ela era a cidade com o maior índice per capita de espíritas do Brasil, né? Se você for olhar, tem muitas pessoas que, se não são daqui, porque aqui é uma cidade universitária, elas estiveram por aqui, né? Pava, enfim, quantas outras, né? Então a gente vai, no meu caso, né? Falando do meu caso, a gente vai entendendo por quê, né?
a gente acaba ficando aqui. Por isso que a gente diz, o magnetismo ele vai colocando você, né, dentro do que você precisa. Santa Maria, o nome, né? O nome, Ronaldo, ele já tem uma boa explicação, assim, os nomes das cidades, eles não são à toa também. Só que aqui carrega uma energia bastante densa, de bastante sofrimento, enfim, algumas coisas, né, que a gente já explicou até em outras, então é um conjunto de coisas que vão fazendo. Mas eu estou falando isso para vocês analisarem as coisas de vocês, porque talvez é interessante você estar aí onde você está, seja no trabalho onde você está, né, algumas coisas lá. A gente quase mudou, tá? 2 vezes. Uma para Indaiatuba e uma para Tubarão, lá em Santa Catarina. Em Tubarão era quando a gente estava fazendo mais seguidos tratamentos do Pedro lá. Foram os 2 lugares que a gente quase foi, mas no fim tudo, né, se desenrolava para a gente ficar aqui. Então analisem isso na vida de vocês, não só a questão da cidade, né, questão do que vocês fazem, tentem fazer a conexão disso, né, com a sua própria espiritualidade, porque está tudo correto, né, está tudo fluindo na forma que precisa. E se às vezes não está, vai sendo endireitado esse caminho magnético. Então, é isso, né? Indaiatuba é uma cidade linda, linda, né? Eu, assim, suspeito para falar, uma das cidades que eu mais gostei, estando, tem uma energia legal. Aliás, né, para quem é da região ali de Campinas, né, toda aquela região de Campinas ali, ela tem uma energia muito legal, toda a volta ali num raio bem grande ali, é uma energia muito legal, um clima legal também, né? Então, a gente sempre gostou bastante da energia de Campinas, toda a volta, Indaiatuba, todas as cidades aí na volta, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se eu sou parente da Zíbia Gaspareto? Não, né? Não que eu saiba, mas embora umas pessoas já falaram que se abrir a árvore genealógica lá, a gente encontraria ligações, né? Mas, vamos dizer, de forma direta, não. Até ontem eu até dei uma risada, assim, porque eu vi um comentário em alguma live, não me lembro qual era, mas um comentário foi feito ontem, que alguma pessoa colocou assim, gratidão, não sei o quê, daí ela falou assim, gostava muito da sua mãe, né, li todos os livros da sua mãe, né, foi a sua mãe que fez eu entrar nesse movimento, né, enfim, daí eu pensei assim, tá, só pode estar falando da Zíbia, né, porque a minha mãe não escreveu livros, né, até onde eu sei, ela não escreveu livros, e então Então é isso, né? Mas eu não tenho parentesco, assim, com ela. Ontem alguém perguntaram também se eu e o Pava a gente tinha se separado, né? Daí eu também disse, não, na verdade, a gente nem tinha casado, né? Então tem isso aí. Ó, eu não sei se vocês escutaram, agora a Maria tá batendo na porta aqui, tá tentando entrar. Ó, chamando, pai, vocês escutam isso? Estão escutando? Não, essa menina me deixa quase doido aqui. Ela foge das pessoas, apronta, faz. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui. É, com o nome de solteiro. Bom, então é isso, tá? Porque a gente queria. Não, se ela entrar agora, daí a gente não faz o serviço planetário. Até eu posso chamá-la no final. Aí não tem, ela vai arrancar tudo que tem aqui. Então vamos nos preparando para. Não sei se vocês ouviram, né? Mas ela chamou pai, 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 e batendo na porta. Então vamos nos preparando, vamos buscando, né, a nossa posição aí de conforto, onde a gente fique relaxado, tranquilo, calmo. E eu vou colocar já aqui para a gente iniciar com o nosso processo. Depois eu vejo se trazem ela aqui para mim, tá? Então vamos lá. Tá? Eu não acho que é possível, Nathalie, acessar o Akasha através dela. Ela pode fazer leituras muito impactantes, assim, que se assemelham muito com
porque ela é super inteligente, mas acessar o Akasha não, ok? Então vamos lá, vou botar aqui, né? A gente vai hoje, talvez na próxima quarta ainda com o Kumar, até para todos os terapeutas que estão auxiliando nesse processo, eles irem, né, se afinando bastante nisso. Depois a gente pode voltar lá fazer o SRA também, mas hoje a gente ainda vai fazer o Kumar, tá? Então vou colocar a musiquinha aqui, para a gente fazer os nossos ancoramentos. E ela não fez nem 2 anos ainda. Em maio ela faz 2. Vamos lá então. Respirem profundamente, vão entrando nessa energia, vão percebendo essa energia, vão percebendo a sua própria energia, como que você está se sentindo, respirando, buscando esse estado de presença, esse estado de conexão, esse estado de leveza, onde a gente fica leve, onde a gente se conecta, nós, com nós mesmos, amparados por toda a espiritualidade que se faz presente. Esse é um momento de luz, é um momento de bênçãos, é um momento de cura, onde cada um de nós tem a oportunidade. Solicite pelas suas oportunidades, tenha fé que a energia, ela sempre se movimenta com formas de luz. Então vamos lá. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós todos invocamos neste momento a presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, a minha mônada, a sua mônada, os nossos eus superiores e toda a egrégora de luz que nos acompanha neste momento, para que nos auxiliem na realização destes tratamentos para cada um que aqui solicita, através da Ordem dos Kumaras e também do Sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Para que todos nós fiquemos protegidos, também conseguimos nos deslocar multidimensionalmente, nós vamos ativar as proteções. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Perceba como que a energia se movimenta no seu campo, como que você percebe a sua própria energia. Os nossos chakras transcendentais, eles vão também se alinhando, se ativando, no sentido de proporcionar esse alinhamento céu e terra, onde nós ficamos numa completude de conexão. Respire profundamente e vá se preparando. Nós vamos iniciar o processo
da cura tonal, ativação das frequências ideais em cada centro de energia. Nós vamos colocando os nossos chakras, os nossos centros de energia em potência, para que possamos receber os processos de cura. Respire profundamente. Respire. E nós vamos iniciando então o processo. Vamos iniciar pelo chakra básico. Agora. 396 Hz. Vamos para o chakra umbilical, 417 Hz. Vamos para o plexo solar, 528 Hz.
Vamos para o chakra cardíaco, 639 Hz. Vamos para o chakra laríngeo, 741 Hz.
Vamos para o chakra frontal, 852 Hz. Vamos para o último chakra, coronário, 963 Hz. Respire profundamente. Com todo o amor que temos em nossos corações, invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Ashtar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eu superiores e toda a egrégora de luz que nos acompanha, para que nos auxiliem a fazer o encaminhamento de todos que solicitaram até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto ao sistema Kumar multidimensional e à egrégora dos Kumaras. Gratidão, está feito.
Está feito, está feito. Respire profundamente. Observe como que você sente a energia. Lembre-se que o sentir é ele que traz a leitura, é ele que traz a forma como você percebe. Respire e observe todo esse movimento. Todos são encaminhados até as câmaras de cura. Pode, durante o sono, durante a noite, no processo de desdobramento, seguir durante os dias, tendo esse encaminhamento. Nós vamos nos preparando aqui, então, para o nosso encerramento. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida nestes tratamentos. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire profundamente e vá retornando para o aqui, para o agora, observando como que você está se sentindo. Quem quiser comentar, conforme vocês forem retornando, como que vocês estão se sentindo, até para a gente fazer uma leitura de como que foi o dia de hoje, como que vocês estão. Talvez muitos sentiram sono, é bem normal sentir sono, porque é um tratamento, é uma coisa que é feita a nível de alma, né? Então, tem isso. Eu mandei uma mensagem aqui, vamos ver se trazem a Maria aqui para mim. Deixa eu ver, devem estar trazendo aqui, vamos ver se ela vem. Quem dormiu não tem problema também, tá? Porque dormir é um sinal que você realmente, né, movimentou a energia a ponto, né, de relaxar, a ponto de ter um acesso amplificado, tá? Deixa eu abrir aqui que ela deve estar chegando. Espera aí. Espera aí. Quer dar oi para as pessoas? Quer dar oi para as pessoas? Então, fala para as pessoas, ó. Fala o que que você anda aprontando. Ó, você já quer mexer aqui nas coisas, ó, lá, é lá o que você tem que dar oi, ó, dá oi pra todo mundo. Fala, o que que você quer? Quer o quê? Você acha que já tá na hora da gente terminar? Já tá, deixa eu levantar um pouco mais. Já tá na hora da gente terminar? Ó, lá, ó, você tá lá, ó, diz oi. Ó, com a mão aqui, ó, levanta a mão, ó, pra eles verem, ó. Porque ela quer mexer no microfone, né? Ela quer mexer, que tem muita coisa. É nesse, né, que você quer mexer. Ó, lá as pessoas estão chamando você, olha. Tá vendo? O que que você quer? Você quer chocolate? Quer chocolate? Porque quando ela não para, eu pergunto se ela quer chocolate. Eu acho que ela não vai falar muito, tá? Ela tá mais interessada aqui, ó, no microfone, ó. Ó, tá vendo aqui? E lá, quem é lá, ó? Lá, ó. Quem que tá lá? Ó, agora ela quer pegar. Por isso que eu falei, se eu trouxesse ela antes, a gente nem terminava aqui. Então vamos dar tchau para todo mundo, ó. Ó, não pode apertar aqui, ó. Ó, dá tchau lá para as pessoas. Não, ó, não quer dar tchau? Não? Não, olha lá, eles estão vendo você lá, ó. Estão vendo. É, ó, tá fazendo. É, isso tudo eles estão vendo. Tudinho. Bom, então, pessoal, a gente queria agradecer a todos que participaram, todos que vão assistir depois também. Hoje está a Maria aqui junto em nome da nossa família. Que mais? A gente queria agradecer a todos, que todos possam ter os seus melhoramentos aqui com
com o nosso servir e que a gente tenha uma excelente semana. Dá tchau, Maria. Ó, dá tchau para todo mundo. Ó. Dá tchau. Tchau. Tira beijo. Tira beijo. Mostra que você é querida também, né? Você não fica só aprontando. Estamos nos vendo por aí. Um grande abraço e até mais. Mas tchau. Tchau e beijo. E beijo. Tira beijo. Tira beijo. Assim, ó.